Olá! Hoje eu vou falar sobre a importância da educação física no ensino fundamental. Falar um pouco sobre quais séries são que está dentro do ensino fundamental, porque ainda existem alguns questionamentos sobre até que série é o ensino fundamental. Essa etapa da educação básica é uma transição da educação infantil para o ensino médio. Nesse período é iniciada a alfabetização da criança e, posteriormente, são introduzidos novos conhecimentos de diferentes áreas. O ensino fundamental lhe compreende a fase do primeiro ano ao nono ano e atende crianças de 6 anos até 14 anos de idade. Por ser um período mais longo da educação básica, é dividido em anos iniciais e finais. Anos iniciais do ensino fundamental. Do primeiro ao quinto ano, constitui-se os anos iniciais do ensino fundamental. O aluno tem o processo de alfabetização iniciado, tendo acesso a atividades lúdicas que proporcionam o seu desenvolvimento motor, cognitivo e social. No quinto ano, a criança já está preparada para iniciar uma nova fase, no qual os campos do conhecimento são ampliados e os estudantes passam a ter contato maior com a quantidade de professores. Anos finais do ensino fundamental. Os anos finais do ensino fundamental são formados pelo sexto ao nono ano. É um momento que se cobra mais maturidade dos alunos e apresenta conteúdos mais complexos. Além disso, é considerada uma etapa muito importante por representar uma base para a complexidade que será apresentada no ensino médio. A LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação, de 20 de dezembro de 1996, tornou obrigatório o ensino de educação física escolar nas escolas de ensino básico, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Antes era obrigatório a partir do ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, e o ensino médio. Porém, essa falta de obrigatoriedade não representava o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nele diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Também contrariava a Carta Internacional da Educação Física e do Desporto, aprovada dia 21 de novembro de 1978 pela Conferência Regional da Unesco, em sua 20ª reunião celebrada em Paris, que dizia no seu artigo 1º que é direito fundamental de todo ser humano de praticar a educação física e o desporto. A nossa sociedade, em grande parte, vê a educação física escolar como uma disciplina responsável apenas pela prática de treinamento desportivo e pela prática recreativa ou de lazer, e sem se interessar com a real finalidade e importância da disciplina. Vem apenas como uma aula de recreação. Há casos de pais que acham que a educação física é uma aula da bagunça, sem conteúdo. Dizem ainda: brincar, meu filho brinca em casa, ignorando ou mesmo desconhecendo o seu verdadeiro propósito. A educação física escolar, nos anos iniciais do ensino fundamental, deve ensinar a importância do movimento humano,
suas causas e objetivos e criar condições para que o aluno vivencie esse movimento de diferentes formas, para que possam usá-los no seu cotidiano dentro e fora da escola. A LDB, e no seu artigo número 26, fala da inclusão da educação física como componente curricular obrigatório na educação básica. A educação física integrada é a proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica, ajustando-se às faixas etárias e às condições da população escolar, sendo facultativo nos cursos noturnos. Apesar da lei, que foi sancionada em 1996, a realidade da educação física no nosso país é outra. Na educação infantil, é frequente se ver as escolas privadas e públicas que não oferecem educação física aos alunos. Algumas escolas oferecem o primeiro ciclo do ensino, só oferecem no primeiro ciclo do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. Porém, se vê disciplinas frequentemente apenas no 2º e no 3º ano do ensino fundamental, que é o ensino fundamental 2, e no ensino médio. A afirmação acima não se dá principalmente em escolas de rede pública, a qual deveria dar exemplos, estados e municípios, através de suas secretarias de educação, não interpretam a lei como ela realmente é. É fato que a educação física, seja ela na escola ou qualquer outro local, deve ser aplicada por um profissional devidamente graduado em educação física. Porém, se analisarmos, não é o que acontece na educação infantil e nem no primeiro ciclo do fundamental. A função de introduzir brincadeiras acaba ficando com o professor regente da turma. Na educação infantil e no primeiro ciclo do ensino fundamental, é costume que haja apenas um professor para as matérias e não um professor que vai lecionar história, um matemático que vai ensinar matemática. Mas será que esses professores estão preparados para ministrar as aulas de educação física? Como um profissional de educação física sem formação superior em educação física terá condições de desenvolver um trabalho com seus alunos com fins de atingir sequer uma pequena parte desses aspectos proposto pelo PCN da educação física? Pode-se dizer que alguns anos atrás era comum que os cursos de graduação em pedagogia não tivessem tanta preocupação com o ensino da educação física. Hoje em dia, isso vem mudando, sendo clara e atual preocupação em dar base aos futuros pedagogos no que diz respeito à educação física. Porém, essa base diz respeito à orientação e não à aplicação da real disciplina. O profissional da educação física deve ainda estar atento às fases de desenvolvimento motor para criar aulas cada vez mais atraentes e conseguir assim atingir os objetivos propostos e obter êxito. Sendo assim, se o profissional da educação física estuda, se capacita para tal,
por que deixar outros profissionais ministrarem as aulas? O Conselho Regional de Educação Física diz no seu estatuto que as atividades físicas devem ser ministradas por profissionais graduados em educação física, sendo considerado exercício ilegal da profissão quando ministradas por outros profissionais da área, que não são da área. Ele deixa claro lá no artigo que compete exclusivamente ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, avaliar, ensinar, conduzir, treinar, executar trabalhos, enfim, ele deixa lá bem claro o que o profissional de educação física, as suas contribuições, na verdade, né? A educação física é uma aula mais lúdica oferecida na escola. É nela que a criança cria, recria, pula, imagina, se diverte, corre, desenha, pinta, estimula-se. Quando estão brincando, as crianças não têm medo de errar, processando seus conhecimentos, brincar utilizando a música, as danças, as cantigas de roda, poemas, lendas, histórias, amplia o pensar sobre o mundo, ajudando a formar os futuros cidadãos. Ao brincar, a criança utiliza suas estruturas cognitivas e colocam em prática a ação que estimula sua aquisição de conhecimento. Ainda, a educação física ser responsável pelo desenvolvimento motor. A atividade física também combate diversas doenças ligadas ao sedentarismo, como diabetes, a obesidade, doenças cardíacas, promovendo o fortalecimento de músculos e articulações, entre vários objetivos. O desenvolvimento motor é a parte de todo o comportamento humano. O desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo e também o desenvolvimento motor estão relacionados. O objetivo da educação física escolar é desenvolver espontaneamente em diversas situações e o desenvolvimento orgânico e funcional atribuídos à educação física, melhorando os fatores de coordenação e execução dos movimentos. O processo educacional, principalmente no ensino fundamental 1, significa para o aluno um momento de autoconhecimento, de descobrimento e de exploração. Quando a educação desenvolve um espaço de aprendizagem, onde o indivíduo brinca, aprende, compartilha e também ensina, o seu desenvolvimento se amplia, a sua capacidade socializadora, de comunicação e de amadurecimento cognitivo, social e afetivo. Segundo Piccolo e Nogueira, é inerente à criança que, após suas primeiras experiências sociais, que é a família, encontra na escola o próximo estágio de sua educação, e é por meio da educação física que a educação infantil trabalha jogos e brincadeiras que utilizam-se de exploração e expressão corporal, pois a criança se desenvolve com prazer e se envolve, se aproxima do mundo imaginário no qual está automaticamente inserido ao mundo real em que vive. E a arte de se
de se movimentar, que caracteriza-se como peça fundamental na contribuição para que a corporeidade do indivíduo seja educada e este tome conhecimento de si mesmo no cotidiano humano, explorando ações que visem o desenvolvimento cognitivo da criança através de ludicidade e expressão corporal. O aluno passa a se conhecer melhor e a ter controle de si e do seu corpo, aperfeiçoando também sua capacidade sociocultural, bem como seu papel como indivíduo. Salve, salve amigos e amigas do canal Dicas Educação Física, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Costa e nesse vídeo nós vamos falar sobre Educação Física e BNCC no ensino fundamental. Nós vamos falar o que ensinar e como ensinar Educação Física no ensino fundamental no enfoque da BNCC. Então, se você está meio perdido, está desatualizado aí sobre BNCC, Educação Física, sobre Educação Física escolar no ensino fundamental, fica com a gente até o final desse vídeo que você vai aprender muita coisa bacana nesse vídeo. Então vamos lá. E antes de falar o que ensinar e como ensinar Educação Física no ensino fundamental com base na BNCC, vamos explicar o que é BNCC para quem aí está muito perdido, né? BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né? É o currículo básico da educação básica brasileira, né? Ou seja, da educação infantil até o ensino médio. Nesse vídeo a gente vai falar só do ensino fundamental. E a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica brasileira tem que, né, se adaptar também à BNCC, né? Tem o seu documento oficial da BNCC, que é a BNCC Educação Física, e é com base nisso que nós vamos fazer esse vídeo de hoje falando sobre a BNCC Educação Física no ensino fundamental. Vamos lá. Na BNCC Educação Física do ensino fundamental, meus amigos e minhas amigas, a educação física está colocada na área de linguagens, né? No ensino médio isso já era mais bem estabelecido, mas agora no ensino fundamental também a educação física está colocada na área de linguagens, junto com língua portuguesa, língua estrangeira e educação artística, ok? Então, a educação física passa a ensinar ou tematizar as práticas corporais da cultura corporal. Ou seja, a gente já fazia isso de certa forma, mas agora está oficializado. A educação física trata das práticas corporais, botei de vermelho aqui para você guardar esse termo. Práticas corporais é um termo fundamental para você entender o que ensinar e como ensinar educação física no ensino fundamental. Beleza, então o que são as práticas corporais que a BNCC tanto fala? As práticas corporais nada mais são que os jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas de aventura ou práticas corporais de aventura. Esses 6 itens que eu falei aqui são as unidades temáticas da educação física, né? A BNCC trata os jogos e brincadeiras, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e as práticas corporais de aventura como unidades temáticas, ou seja, aquilo que você vai tematizar nas suas aulas de educação física. Beleza? Então, práticas corporais são essas 6 unidades temáticas aqui, que é o que você vai ensinar, o que você vai tematizar nas suas aulas de educação física. Beleza. Agora, meu amigo e minha amiga, como ensinar ou como tematizar as práticas corporais na educação física escolar no ensino fundamental, segundo o documento da BNCC. Bem, você deve abordar as práticas corporais de diversas formas, né? A gente não deve mais se prender àquele velho paradigma de abordar as práticas corporais muito baseadas, primeiramente, no esporte, que é só uma das unidades temáticas que nós temos na BNCC Educação Física,
nem se basear apenas nas partes técnica e física da prática corporal que você vai abordar, né? Você pode discutir essa prática corporal de diversas formas, usar recursos de multimídias, visitas a locais onde essas práticas corporais são praticadas, convidar pessoas para dar palestras e demonstrações sobre determinadas práticas corporais. Então, você deve procurar ampliar o leque de formas de abordar determinadas práticas corporais, não ficar focado apenas na parte técnica ou física ou estudo de regras. Tudo isso deve ser abordado também, mas as práticas corporais da educação física devem ser abordadas de forma mais ampla, segundo a BNCC, do ensino fundamental, ok? Então vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você for abordar a capoeira. A capoeira está em que unidade temática, né? Ela está na unidade temática de lutas, né? Que é uma das unidades temáticas relacionada às práticas corporais. É um tipo de prática corporal de luta, a capoeira. Então, como você vai ensinar a capoeira, tematizar a capoeira? Você pode usar vídeos, né? Mostrar a vivência da capoeira para quem não conhece, para os alunos que nunca tiveram contato com a capoeira, por exemplo, né? Você vai botar os alunos para vivenciar a capoeira, os instrumentos, os movimentos da capoeira, né? Você pode discutir as origens da capoeira, os estilos de capoeira que existem, dependendo, né, da turma, da série que você está dando. Você consegue aprofundar mais sobre a capoeira, né? Tem uma história muito rica, muito interessante. Você pode visitar grupos de capoeiras, né, na localidade, na comunidade onde a escola está inserida, né? Fazer os alunos vivenciar, né, aquela prática corporal ali nos grupos que já praticam capoeira. Você pode convidar grupos de capoeira, mestres de capoeira, para ir até a escola, mostrar a capoeira, fazer palestras, fazer apresentações. Então você pode vivenciar as práticas corporais, as diversas práticas corporais, nas diversas unidades temáticas que existem da educação física, conforme a BNCC, de diversas formas, né? Então, é muito rica, muito ampla a quantidade de conteúdo que nós temos para tematizar na educação física escolar, e a BNCC dá essa liberdade para a gente, ok? Então, meu amigo e minha amiga, como eu disse, a BNCC divide as práticas corporais em unidades temáticas, e ela também sugere que você aplique essas unidades temáticas ao longo do ensino fundamental da seguinte forma, né? Ela sugere que os jogos e brincadeiras sejam tematizados do 1º ao 7º ano, né? Os esportes em todo o ensino fundamental, do 1º ao 9º, a ginástica em todo o ensino fundamental também, as danças em todo o ensino fundamental também, as lutas somente do 3º ao 9º ano, né? O 1º e o 2º ano, a BNCC não sugere que a gente tematize as lutas, e as práticas corporais de aventura, ela sugere que sejam tematizadas do 6º ao 9º ano, né? Do 1º ao 5º, ela não sugere as práticas corporais de aventura. Porém, entretanto, todavia, aqui eu quero abrir um parêntese, que é o seguinte: você não deve se prender totalmente a isso, né? A própria BNCC, no documento, ela fala sobre isso. Isso é uma sugestão. Não quer dizer que você não possa, né, tematizar jogos e brincadeiras no 8º e no 9º ano, por exemplo, né? Também não quer dizer que você não possa tematizar as lutas no 1º e no 2º ano, ou tematizar as práticas corporais de aventura do 1º ao 5º ano, né? É uma recomendação, mas dependendo da sua escola, do ambiente, das vivências que os seus alunos já possuem de certas práticas corporais, que isso varia muito de escola para escola, de região para região, você pode sim alterar, você pode sim fazer jogos e brincadeiras do 9º ao 8º e o 9º ano, ou então práticas corporais de aventura do 1º ao 5º ano. Isso não é um proibitivo, né? Não é porque a BNCC não sugere que você não possa fazer, ok? E eu acharia muito ruim, porque na verdade eu até discordo dessas indicações, assim. Eu não discordo no sentido de dar um parâmetro, porque é bom que às vezes a educação física fica muito solta, às vezes a gente não tem livro didático, a gente não tem, né, aquela coisa mais encaixadinha das outras disciplinas. Isso eu acho muito bom, porque a gente pode vivenciar as aprendizagens de diversas formas, com mais liberdade. Porém,
eu acho que às vezes quando você bota essas questões, você acaba prendendo o professor muito, achando que você tem que fazer dessa forma. Você não tem que fazer dessa forma. Você tem que conhecer a sua escola, a sua comunidade. Você tem que se conhecer, você tem que conhecer os seus alunos para decidir no seu planejamento, no seu plano de curso, nos seus planos de aula, como você vai abordar cada unidade temática da educação física, ok? Então, nesse vídeo nós já aprendemos o que ensinar na educação física, né? Segundo a BNCC, que são as práticas corporais, né? Dentro das unidades temáticas, jogos e brincadeiras, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. Nós já aprendemos como ensinar, né? Que é tematizando de diversas formas essas práticas corporais, não só baseada na parte técnica, tática ou física de cada prática corporal. E tem mais o detalhe que a BNCC também coloca, que são as dimensões do conhecimento, né? Existem dimensões do conhecimento que são conceituais, que são ligadas ao saber sobre a prática corporal, né? Conceitos sobre a prática corporal. As dimensões do conhecimento que são procedimentais, que é o saber fazer ligado às práticas corporais. E as dimensões do conhecimento que são atitudinais, que é o saber ser e conviver dentro das práticas corporais. Eu prometo para vocês fazer um vídeo só sobre cada uma dessas dimensões, destrinchando elas, que o documento da BNCC é bem legal em relação a isso. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas já vou deixar na descrição do vídeo um link para o blog Dicas de Educação Física, que eu já fiz um artigo sobre esse tema lá no blog Dicas de Educação Física, ok? Também quero deixar aqui para vocês o nosso material grátis de Educação Física, né? Que o Dicas de Educação Física oferece para vocês de forma totalmente gratuita. São apostilas grátis e cursos grátis aqui no YouTube, né? Vou deixar o link na descrição desse vídeo para os nossos materiais grátis. E também o link para o nosso canal no Telegram, para você ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o seu like nesse vídeo, procura a gente em outras redes sociais, se inscreva no canal Dicas de Educação Física. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. E assista aqui a outros vídeos no canal, procure as nossas playlists, que tem muito conteúdo bacana aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!